Ficar sem água é um problemão, né? Mas e ao contrário, quando a água é demais? Aí também ninguém aguenta, né? Principalmente quando provoca enchente. Em muitos casos, a água é tanta que aumenta o volume dos rios e córregos. Tudo transborda, carregando o que encontra pelo caminho e ainda pode causar mortes e muitos estragos. Então, como será que a gente pode prevenir ou reduzir os estragos provocados por enchente nas grandes cidades? O Expedição Água veio até São Paulo mostrar como atitudes simples podem ajudar nisso. Atitudes como a do seu Hélio, que sozinho plantou mais de 19 mil árvores. A cidade que nunca para, ou a cidade que não dorme jamais. Definir a capital do estado mais rico do país e a sua paisagem de arranha-céus nunca foi problema. São Paulo tem inúmeras qualidades que já foram cantadas na música, escritas na literatura e registradas na cultura popular por pessoas que vieram de longe e fizeram daqui a sua casa. Mas a cidade paga caro por isso. O crescimento desordenado fez com que rios e córregos fossem canalizados e desviados para que ruas e avenidas pudessem correr. É como aqui no Rio Tietê, onde a gente tem o rio e as suas marginais correndo nas laterais. Um dos resultados dessa falta de planejamento é o que se tem visto não só em São Paulo, mas em muitas de nossas cidades. Basta uma chuva mais forte e o estrago está feito. Perdas irreparáveis com as enchentes. As soluções têm que estar pensadas no planejamento da cidade. A forma que a gente lida com a drenagem, com a retenção da água, com o escoamento da água na cidade no geral. Pois é, exatamente esse ponto que eu queria chegar. Para evitar as grandes enchentes, a gente ainda tem como fazer isso em grandes cidades como São Paulo? A gente não só pode, como vai precisar fazer. A gente vive uma questão em São Paulo que é sempre dicotômica. Na época em que você tem chuva, está falando sobre inundação. Na época que não tem chuva, está falando sobre seca. Veja só como se dá uma enchente na cidade. Nas áreas urbanas, a drenagem da água da chuva precisa ser mais eficiente. Sabe por quê? Devido à pavimentação, a água que deveria se infiltrar no solo escorre mais rápido pela superfície até encontrar um rio ou um córrego. Além disso, bueiros bloqueados pelo excesso de lixo não ajudam a escoar a água como deveriam. Os rios, que naturalmente já aumentam de volume quando chove, acabam transbordando e provocando as enchentes. Mas quando tudo parece perdido e sem saída nesse caos urbano, a gente encontra iniciativas muito legais para diminuir um pouco o impacto das enchentes nas grandes cidades. Aqui, por exemplo, no Jardim Botânico, essa solução saiu de redescobrir a natureza. Foi o que aconteceu com o córrego Pirarongaua, no Jardim Botânico de São Paulo. Ele corria dentro de um canal escondido sob esta alameda, uma construção de 1940. Em 2007, um trecho desse canal subterrâneo, que foi feito de tijolo de barro, ele ruiu. Então tinha duas opções, ou abrir tudo, refazer o canal e recuperar o calçadão, ou trazer o rio para a luz do dia. E a gente vê que é possível fazer uma recuperação e que o ambiente reage de uma forma muito intensa, muito positiva, né? Foi uma surpresa para todo mundo de ver como que isso aqui voltou a ter vida. O que foi feito no passado com o córrego do Jardim Botânico é uma prática muito comum nas nossas cidades. Os cursos d'água são canalizados, cobertos e praticamente confinados para que a cidade possa passar. Com isso, a mata no entorno deles também é destruída. Resgatar a vegetação ao longo do Pirarongaua, no Jardim Botânico de São Paulo, foi a segunda etapa da revitalização do córrego. A ideia foi fazer, em toda a sua lateral, uma mata ciliar.
porque todos os rios naturais possuem a sua mata ciliar. Então, aqui no Jardim Botânico, a ideia também foi fazer isso. As matas ciliares, elas cumprem essa função, né, de auxiliar o não assoreamento, e aqui não é diferente, né? Foi pensado também nisso para manter essa encosta do córrego. O córrego Pirarongaua não é um curso de água qualquer. Ele é afluente de um importante rio da nossa história, o rio Ipiranga. Você está lembrado? Onde foi proclamada a nossa independência? Agora, com esse rio aqui aberto de novo, ele pode deixar essa água aqui seguir o seu curso de novo livre, tranquila, e também diminui bastante, ameniza os impactos da enchente aqui na região. E a chuva aqui cai com vontade. Agora, a água da chuva, ao invés de correr pela cobertura do Pirarongaua, é lentamente absorvida pelo seu leito e pelas margens replantadas. E eu sempre me pergunto por que essa lógica aqui não contagia a cidade, né? Porque a gente não pode ter essa qualidade de paisagem permeando a cidade, percorrendo, né? De rio aberto, né? E a gente poder conviver as ruas com os rios, com as calçadas, com os automóveis, com os ônibus, as bicicletas e as águas. Mas, infelizmente, o destino do nosso Pirarongaua, que finalmente se libertou da dureza do concreto, é voltar a se esconder, a se embrenhar por caminhos que desconhecemos. É nesse ponto onde o rio desaparece do nosso olhar, ele vai passar o seu curso soterrado sob ruas, sob avenidas, né? Então, um dos trabalhos nossos é a gente afirmar que essa vida do rio que a gente vê correndo aqui, ela não acaba no momento que o rio é soterrado. Ela segue viva sob a cidade. O que a gente imagina que todos os rios canalizados em São Paulo estão esperando a mudança de pensamento da cidade, estão esperando o desejo da população de vê-los abertos. Mas o que é possível fazer numa cidade que tem 11 milhões de habitantes? Muita coisa. Eu, por exemplo, estou aqui num parque no meio da cidade, ó, um rio aqui passando do lado, várias árvores lindas, frutíferas, a rua passando ali. E aqui, a iniciativa que faz a diferença é do seu Hélio. Há 13 anos, seu Hélio decidiu mudar a paisagem às margens do rio Ticoatira, aqui no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Olha só como era antes. Um descampado. E veja agora como ficou. Não é beleza? Então, sozinho ele começou a plantar as mudas das árvores. As primeiras 200 foram arrancadas. Homem decidido que é, seu Hélio não se rendeu. 4 anos depois, a área estava tão bonita, mas tão bonita, que a prefeitura a transformou em um parque. É o Parque Ticoatira. São mais de 19 mil árvores, notadamente da Mata Atlântica, mais de 151 espécies. Por exemplo, aqui do nosso lado direito, tem um pé de jequitibá. Jequitibá que tem uma longevidade de mais de 2.000 anos e ele estará aqui daqui 1.000 anos, 1.500 anos, ajudando aí o rio, a despoluir o rio. Por incrível que pareça, as árvores ajudam a despoluir o rio. As árvores são fundamentais quando chove muito, porque ajudam a reter a água. Seu Hélio conta que faz tempo que não há enchentes nessa área. A última enchente que deu exatamente nesse local que nós estamos aqui agora foi em 2010, fevereiro de 2010. De lá para cá, nesse exato lugar que nós temos, não houve enchente mais. As árvores são consideradas a maior caixa d'água do planeta. Ela retém algo em torno de 40% das chuvas, ou seja, ela colabora muito para a prevenção de enchentes, inclusive. A ligação de seu Hélio com as árvores é tão estreita que ele se refere a elas de um jeito todo especial. As árvores são generosas sobre todos os aspectos. A gente falou em reter água de chuva, 40%. Isso é uma generosidade de uma árvore, mas uma árvore também é generosa em dar ar puro, em dar fruta, em dar pássaros, em atrair insetos. Qual ser humano que é tão generoso assim? As árvores são. Eu vou fazer isso daí até o último dia da minha vida, já tenho um pacto aí, e eu vou plantar 50 mil árvores. Mas seu Hélio não quer só continuar preservando essa imensa área verde. Afinal, são 3 quilômetros. Seu Hélio sonha agora com o dia em que o rio Ticoatira será despoluído.
O sonho meu, e eu vou conseguir isso daí, eu vou ver crianças andando às margens desse rio, pessoal da terceira idade andando às margens desse rio e contemplando sinfonia de pássaros, por exemplo, ficando debaixo de uma árvore e não sentindo esse cheiro desagradável que nós estamos sentindo agora. A gente viu nesse episódio como o crescimento desordenado das grandes cidades e a falta de cuidado com a natureza, com rios e córregos, podem causar prejuízos e até grandes tragédias como as enchentes nessas cidades. Mas a gente também viu iniciativas bem interessantes a favor da natureza que podem diminuir o impacto dessas enchentes nas grandes cidades, como aqui São Paulo, e também trazer de volta um cenário muito mais bonito e menos urbano e caótico. É importante a gente preservar os nossos rios, córregos que passam no meio da cidade, não encaixotá-los, fechar esses rios e córregos, porque assim a gente consegue que a água da chuva se infiltre melhor no solo e diminua ainda mais as enchentes e os efeitos que elas podem causar devastadores nas cidades. Nossa Expedição Água fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Seja consciente, até lá!